Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar nossa coluna e visualizar-nos debaixo de uma grande cachoeira dourada. Vamos ler a Sutra Sagrada, segundo tipo de purificação. Consiste em honrar pai e mãe, reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente que o Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda Anand: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja a sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou estas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Ananda, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myoho Renge-kyo. 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 Que a força da luz, da verdade, do amor, da justiça, da paz nos liberte de todos os males, passados, presentes e futuros, que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar nossa coluna e visualizar-nos debaixo de uma grande cachoeira dourada. Vamos ler a Sutra Sagrada, segundo tipo de purificação. Consiste em honrar pai e mãe, reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente que o Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda Anand: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja a sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou estas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Ananda, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myoho Renge-kyo. 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 Que a força da luz, da verdade, do amor, da justiça, da paz nos liberte de todos os males, passados, presentes e futuros, que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar nossa coluna e visualizar-nos debaixo de uma grande cachoeira dourada.
Vamos ler a Sutra Sagrado, segundo tipo de purificação. Consiste em honrar pai e mãe, reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente que o Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda Anand: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja a sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou estas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Ananda, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força da luz, da verdade, do amor, da justiça, da paz nos liberte de todos os males, passados, presentes e futuros, que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar nossa coluna e visualizar-nos debaixo de uma grande cachoeira dourada. Vamos ler a Sutra Sagrado, segundo tipo de purificação. Consiste em honrar pai e mãe, reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente que o Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda Anand: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja a sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou estas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Ananda, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força da luz relaxar nosso corpo, verticalizar nossa coluna e visualizar-nos debaixo de uma grande cachoeira dourada. Vamos ler a Sutra Sagrado, segundo tipo de purificação. Consiste em honrar pai e mãe, reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo.
Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente que o Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda Anand: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja a sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou estas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Ananda, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força da luz, da verdade, do amor, da justiça, da paz nos liberte de todos os males, passados, presentes e futuros, que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar nossa coluna e visualizar-nos debaixo de uma grande cachoeira dourada. Vamos ler a Sutra Sagrada, segundo tipo de purificação. Consiste em honrar pai e mãe, reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente que o Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda Anand: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja a sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou estas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Ananda, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força da luz, da verdade, do amor, da justiça, da paz nos liberte de todos os males, passados, presentes e futuros, que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar nossa coluna e visualizar-nos debaixo de uma grande cachoeira dourada. Vamos ler a Sutra Sagrada, segundo tipo de purificação. Consiste em honrar pai e mãe, reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais
de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente que o Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Anand: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja a sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou estas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anand, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força da luz, da verdade, do amor, da justiça, da paz nos liberte de todos os males, passados, presentes e futuros, que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar nossa coluna e visualizar-nos debaixo de uma grande cachoeira dourada. Vamos ler a Sutra Sagrada, segundo tipo de purificação. Consiste em honrar pai e mãe, reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente que o Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Anand: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja a sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou estas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anand, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar nossa coluna e visualizar-nos debaixo de uma grande cachoeira dourada. Vamos ler a Sutra Sagrada, segundo tipo de purificação. Consiste em honrar pai e mãe, reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente que o Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação.
Disse o Buda Anand: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja a sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anand,